Oi, gente, mais um vídeo aqui que eu fiquei pensando se eu ia falar ou não, mas eu vou falar porque isso tá me incomodando já tem uns dias, só que eu acho que hoje tá me incomodando mais ainda. E eu tô estressada, eu tô irritada, então, por diversos motivos, mas eu vou aproveitar essa minha irritação com essa minha inquietação e falar sobre. E é pra contextualizar vocês, tá? Eu participei de uma palestra tem mais ou menos uma semana, que foi muito importante, tá? Sobre publicar pesquisa científica, publicar artigo, né, com impacto social, com a contribuição social. E aí a palestra foi para falar o que seria essa contribuição social e dessa importância, né, de que precisa ter. E, bom, gente, eu sou estudante de pós-graduação, né, e eu ouço muito sobre isso desde o meu mestrado. Eu terminei tem uns 4 anos, mais ou menos, no meu mestrado, né? E a gente falava muito de fator de impacto. Agora a gente tá falando de contribuição social e de internacionalização. E eu não sei se não acho que é uma coisa exclusiva da minha área, tá, gente? Mas, em específico na minha área, existe uma cobrança para que a gente publique internacionalmente. Os programas de pós-graduação são avaliados pela CAPES, que é responsável, né, enfim, por isso, pelos programas, né, de mestrado, doutorado. E existe uma nota que vai até 7. E se você ficar com uma nota muito baixa, o programa pode ser descontinuado, tá? E deixar de existir, não vai poder abrir turma. Se eu não me engano, a nota 3. Se tirar 3, já fecha. Aí tem o 4, 5, 6 e 7. Pra você tá com nota 6 e 7 principalmente, você tem que ter um nível de internacionalização muito grande, de tipo, publicar artigo internacional, dos seus estudantes irem pra fora pra fazer um intercâmbio, estudar fora. E querendo ou não, gente, você já começa que isso exige um nível de inglês e um dinheiro considerável para investimento. E o que acontece, né? Quanto maior a nota ali na CAPES, mais o programa recebe investimento, né? E recebe bolsas também de estudos para os estudantes de pós-graduação. Então você vê diversas instituições com nota 7, que muitas já têm muito dinheiro, e por ter muito dinheiro, consegue investir mais. Então, consequentemente, por investir mais, tem mais internacionalização, consegue, né, até o perfil do aluno que tá ali, sabe? Eu não vou citar nomes, mas tem instituições que são privadas, são reconhecidas, mensalidade de graduação caríssima, de pós-graduação caríssima, sabe? Então, assim, o perfil de pessoa que vai estudar ali já é um perfil assim, sabe? Tipo, gente, de pessoa que, por exemplo, fez cursinho de inglês a vida toda, estudou em escola bilíngue, sabe? Salvo exceções. Gente, até a USP, que é pública. Teve edital, aí eu lembro nitidamente, quando eu fui me inscrever pro mestrado, eu nem me inscrevi pra USP, porque no edital tava pedindo lá certificado de inglês de um nível que eu falava, gente, eu não tenho condição pra isso. Então você já barra ali mesmo no edital. Eu quero um aluno que tenha este perfil, que saiba já inglês aqui, um espanhol, alguma coisa. Por quê? Porque a gente vai publicar internacionalmente. Então já começa daí, né? E aí, o que é se publicar internacionalmente, né? Quando os pesquisadores estão fazendo suas pesquisas e tudo mais, vai transformar isso num artigo científico e vai submeter isso para uma revista científica. E a revista vai decidir se vai aprovar ou não, tá? E quais são as principais revistas no mundo, né? Não tô aqui no Brasil, gente.
em várias áreas. Onde é que elas estão? No que a gente chama de norte global. Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Itália, França. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, gente? Inclusive, eu tava lendo um artigo, saiu recentemente, né? E de uma dessas revistas, assim, tops, sabe? Traduzir, né? Porque não tenho inglês fluente. E eles fizeram uma análise lá de como em diversos países, né? Como as instituições estão criando mecanismos ou guias ou orientações a respeito de inteligência artificial e como isso está sendo usado na educação. E eles mesmos, né, esse artigo, né, que foi publicado nessa revista Top, eles falam assim: a gente só olhou guia que tá em inglês. Tudo bem, né? Eles reconheceram. Tem uma limitação linguística. Mas, de novo, né? Eles vão pesquisar uma coisa que é sobre eles. Tá na língua deles. E espanhol, gente. Eu entendo, talvez. Ah, o português não é muita gente que fala, mas, gente, espanhol. Então a gente tem o que a gente chama de sul global. Que tá quem? Tá a Índia, tá a África, tá o Brasil, a América Latina como um todo, tá o México. E a gente sempre fica nessa posição, né, de inferioridade. Onde tá as principais universidades? Norte global. Onde estão as principais revistas? Norte global. Onde estão os melhores pesquisadores e cientistas? Norte global. E a gente é o quê? Vira-lata, né? É muito difícil, gente, é complicado. E o que também é complicado, né? Que é assim, o fato da gente ser brasileiro, ou o fato da gente estar num país que é norte global, isso põe a gente em desvantagem para publicar lá fora. Por diversos motivos. E eu já ouvi relatos de vários, tá, gente? Não foi só de um, de vários professores pesquisadores que já falaram: olha, para eu conseguir publicar numa revista internacional, eu tive que botar um nome aí de um norte-americano, peguei um cientista aí de outro país, que às vezes não contribui em quase merda nenhuma no trabalho. Mas ele pôs o nome dele, o que já é muita coisa. Porque aí eles vão ver: ah, tá, tem uma pessoa aqui da Itália, da França, dos Estados Unidos, ok, vamos olhar o artigo, né? Porque se só tiver brasileiro, dane-se. Não tô dizendo que é impossível, tá, gente? Mas existe uma visão preconceituosa. É isso, né? Inclusive eu tô aqui no doutorado, já tô pensando, tem que achar um co-orientador internacional. Por quê? Porque é isso uma exigência dos programas, eles querem ter mais pontuação. A CAPES está exigindo isso. Tá entendendo o mecanismo de como isso está funcionando? Então precisa publicar lá fora. E eu quero falar, por exemplo, de educação. E eu quero citar o Brasil, obviamente. Mas, gente, vocês acham que se eu ficar focando só no Brasil, eu vou publicar lá? Gente, os problemas que a gente tem aqui no sul global não são os problemas que existem no norte global. E isso é uma coisa que eu até falei em sala de aula, né? Você vê, por exemplo, lá na Europa, gente, aqui é muito comum a pessoa ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É uma questão, às vezes, até de sobrevivência. Eu tenho um emprego, posso até ganhar bem nele, mas eu quero me especializar mais, eu quero saber mais, eu quero melhorar, eu quero subir de carreira. É realidade, a gente não tem a opção de só estudar, a gente precisa trabalhar. Gente, vocês acham que o europeu passa por isso? Gente, eles vão estudar. Só estudar. Depois eles trabalham. Não precisa fazer os dois ao mesmo tempo. Só se você quiser. E o que eu tô querendo dizer, né? Inclusive, quando a gente tá pensando no nosso tema de pesquisa e procurando uma lacuna teórica, um problema teórico, e isso é recomendado pra gente, né? Se a gente quer publicar internacionalmente, a gente tem que olhar, ler artigos do nosso tema, da nossa área, beleza, né? Pra gente ver onde a gente vai se encaixar, né? Pra descobrir ali o que ainda não foi feito e como que a gente vai contribuir nessa literatura. A gente vai olhar para artigo internacional.
Porque se eu olhar só aqui para artigo no Brasil, tô dizendo minha área, tá, gente? E, enfim, né? Então a gente tem essa orientação. É o único jeito de fazer pesquisa? Gente, não é, pelo amor, não é. Mas você acaba tendo que ver o que lá fora estão falando. Gente, eu olhei para essa pesquisa sobre inteligência artificial na educação. E assim, eles pontuaram diversos problemas e tudo mais, mas, gente, a gente tem problemas aqui que estão muito lá para trás. A gente está falando de uma ética em inteligência artificial, mas a gente está falando de uma geração que não estuda, que não tem motivação, que é completamente apática, que não consegue pensar, que não tá totalmente letrada, não tem letramento digital, não tá totalmente alfabetizada, com diversas defasagens em matemática. Eu me incluo nisso também, gente. Então, assim, os problemas que eles acham relevante no norte global não necessariamente são os problemas que a gente tem aqui. A gente tem outras questões que para eles, isso aí não é, isso é uma coisa regional aí de vocês. Isso aqui não é um problema global. Realmente não é um problema para eles. Então, se não é problema para eles, eles estão cagando e não vão publicar. Inclusive, CAPES, CNPq firmaram acordos. Eu não sei se chega na casa de bilhões, gente. Eu acho que não, mas assim, foram milhões de dólares que eles pagaram para essas editoras internacionais, né, as maiores, para que a gente, os pesquisadores no Brasil, que a gente possa ter acesso a esses artigos. Porque detalhe, gente, o pesquisador publica o artigo na revista. Às vezes ele tem que pagar para publicar, tá? Às vezes não precisa pagar, mas aí a revista vende esse artigo. Eu, por exemplo, como pesquisadora, nesse momento eu tô com um problema, porque a minha instituição, ela paga base de dados para eu poder acessar as revistas e os artigos, mas eu não tô conseguindo colocar VPN no meu computador. Então eu só consigo acessar essas bases, nessas revistas, esses artigos, nos computadores da minha faculdade. Gente, se eu não tô num programa de pós-graduação ou numa matriculada numa universidade que paga essas bases, eu nem tenho acesso a esses artigos e revistas. Vocês estão entendendo isso? Que a gente paga pra ler. E não é barato não, gente, é $20. E aí a gente tá falando que precisa internacionalizar, a CAPES e o CNPq investindo muito para que a gente possa ter acesso a essas revistas de lá, para que a gente possa publicar, beleza, mas aí você tá falando de uma contribuição social, que eu tenho que contribuir aqui. Você tá praticamente me falando, publique em inglês e não em português. Você tá acabando com as revistas nacionais. Gente, qual é a porcentagem de brasileiro que lê em inglês? Porque uma vez que eu publiquei numa revista científica, gente, eu não posso mais pegar esse artigo e sair distribuindo de graça. Existe uma espécie de contrato ali com aquela editora, ela vai vender. O dinheiro vai ficar comigo? Não, tá, gente? Não é comigo, não, é com a editora. Vocês estão entendendo o tamanho da gravidade disso? Eu tenho que resolver problemas daqui, beleza, mas eles têm que ser relevantes lá também, pro norte global. Então eu não posso focar totalmente no Brasil. Talvez eu possa fazer um comparativo, vou olhar o problema no Brasil e depois vou comparar com outro país, mas não dá pra focar só aqui. Por quê? Porque senão eu não vou publicar, gente. Tem que ser tema que dê pro mundo inteiro, e quando eu falo mundo inteiro, o norte global tem que colocar aquilo na agenda. Se tá na agenda deles, beleza. Se não tá, eles vão chamar de relevante e não vão publicar. Se a gente não faz publicação de alto impacto nessas revistas internacionais, o programa vai perder pontuação. Cara, é um absurdo. Um absurdo. É um paradoxo isso daí. Inclusive, uma das palestrantes, né, ela reconheceu, eu fiz uma pergunta sobre isso, ela reconheceu realmente um paradoxo. E ela falou, né, que já existem tentativas de descolonizar isso, decolonialismo, eu acho que é essa a palavra. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente continua com essa visão de colonizador. Eles, não foi o norte, assim, global? Vários dos países do norte global que colonizaram aqui, no sul? Inclusive, por conta disso, tem diversos problemas de violência, de pobreza, de miséria, enfim, né? Não só isso, mas não vou entrar no mérito. Mas a gente até hoje tem esse pensamento, eles são melhores e a gente é os piores. E o que a gente faz?
A gente tenta se submeter ao que eles estão fazendo. Lógico, gente, são regras do jogo. Eu vou dizer pra vocês que, então eu vou me recusar, não vou publicar num jornal internacional, eu vou focar aqui no Brasil. Eu acho que um dia talvez eu consiga fazer isso, gente, mas agora é que eu tô começando minha carreira, já fiz ali mestrado, mas ainda tenho mais 4 anos de doutorado, sabe? Eu não tô vinculada, mal consegui chegar no ensino superior pra dar aula, que dirá pós-graduação, ainda vai levar um tempinho. Gente, são as regras do jogo. Vou ter que jogar. Agora eu vou dizer que eu tô, nossa, super conformada? Não tô. Sabe como eles estão tratando a maior revista de marketing do Brasil? Como se ela não fosse nada. Lá fora? Não, aqui dentro. Tá? Aqui dentro. A avaliação da CAPES. Nenhum jornal da minha área aqui no Brasil eles consideram como muito bom. Agora tem essa nova avaliação, né? Tem um muito bom, bom, enfim. Nenhum, gente, nenhum. Sabe o que é nenhum? Aí você vai falar, nossa, mas vocês do Brasil não estão publicando bosta nenhuma, né? Até publica, tem muito pesquisador publicando lá fora, mas essa é a questão. Como que você avalia que uma revista científica é muito boa, um journal, né? Entre várias coisas que você mede, as próprias citações. Se os pesquisadores estão usando aquele artigo de referência para o seu trabalho, então vai subindo, né, o ranking ali da revista. Se eu tô dizendo que nenhuma revista no Brasil é boa, o que os pesquisadores daqui vão fazer? Não vão mandar para a revista brasileira, vão mandar para fora. E o que também é recomendado? Evita citar a revista brasileira, já que não é muito boa, vai citar as internacionais, que é muito boa. Aí vai cair o índice de citação. Aí vira um ciclo. Aí o que aqui hoje tá bom, daqui a pouco vai virar ruim, irregular e vai só quebrando. Aí eu vi, né, que falou que desse investimento, né, gigantesco em dólar para revistas do norte global. Enquanto isso, para o Brasil, para cada revista brasileira, foi mais ou menos uma média de 22 mil reais por ano. Gente, os editores, os revisores, né, que também revisa para avaliar o artigo se vale a pena publicar, também não estão recebendo. Tem um monte de revista fechando as portas aqui no Brasil. Ai, gente, eu acho isso muito revoltante. De verdade. E eu fico assim, né? Eu tenho que jogar as regras do jogo. Tem cobrança, né? Tô elegível a uma bolsa. Eu vou receber, se tudo der certo, né? Primeiro que eu não tenho condição de pagar, gente, a mensalidade do meu programa. Eu tô num programa particular, né? Gente, tem programa com mensalidade de 3.500, 5.000. Aí vem de novo, né? Uma disparidade. Nem todo mundo tem acesso a isso. Mas beleza. Tô aqui. Tentando fazer um trabalho de alto impacto, mas que tem uma forte contribuição social. Que nesse momento eu acho que assim, né? Tô aqui gravando vídeo, criei a conta no Instagram para falar sobre pesquisa científica, para falar do que eu tô lendo, para compartilhar com vocês informações, tentando deixar numa linguagem acessível para não só pesquisadores, né, mas para pessoas. Mas é isso, gente, o foco eu estou construindo uma tese para que ela se transforme em artigo e ela vai ser publicada lá fora em inglês. Prometo que trarei vídeos em português para falar para vocês, né? Ainda mais que eu tô trabalhando com educação. Provavelmente, né, não sei exatamente o que eu vou fazer ali, pode ser que eu trabalhe com metodologias ativas ou com a própria inteligência artificial, quero ter uma contribuição, assim, interessante que dê para ser aplicado também na prática, né? Talvez um guia para os professores, eu não sei, gente, ainda, tô bem no início, né, mas é isso, gente, aí vai ser publicado em inglês, cara, eu acho isso muito irônico, cara. Ai, vamos fazer a contribuição aqui, mas como? Vamos publicar em inglês lá na Europa e se as pessoas daqui quiserem ter acesso ao conhecimento, vão pagar $20. De novo, né? Salvo os pesquisadores que estão na pós-graduação, que são o quê, gente? 2% da população brasileira? Aí fala, não, porque o pesquisador tem que ir, tem que divulgar sua pesquisa, tem que falar. Tá bom, vamos lá fazer palestra, vamos lá falar, né? Vamos ver se alguém quer ouvir a gente.
Também tem isso, né? Nem todo mundo quer ouvir um pesquisador falando. Mas... E ao mesmo tempo, como é que é mesmo? De novo, gente, vamos publicar em inglês lá na Europa, nos States. É isso, gente. Essa é a indignação, tá?